Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o que é que está acontecendo? O Jair Bolsonaro continuou em prisão domiciliar, em prisão preventiva, apesar de não ter sido indiciado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito da tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, inquérito 4995, e ele não foi denunciado pela PGR. O STF, inclusive, ainda não se pronunciou sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ainda assim, a defesa do Jair Bolsonaro entrou com uma petição, a petição 14129, no STF, pedindo para soltar o Bolsonaro porque ele não foi denunciado pela PGR. Uma denúncia que ainda não foi nem aceita nem rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque está em curso o julgamento da trama golpista. Inclusive, hoje é o julgamento do núcleo de desinformação da trama golpista. Em dezembro, nós vamos ter um julgamento bombástico do Silvinei Vasquez, do Felipe Martins. E o Silvinei Vasquez, aquele chefe da PRF, que barrou os eleitores do Lula no dia da votação em segundo turno em 2022. Mas o fato é que esse pedido da defesa de Bolsonaro é o que se chama no jargão jurídico de litigância de má-fé. Aliás, você tem especialistas aí cobrando o STF por não soltar o Bolsonaro, por ele não ter sido denunciado pela PGR como sendo participante da tentativa de coação do STF por parte do Eduardo Bolsonaro a fazer tudo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Isso é uma piada, uma verdadeira piada, minha amiga, meu amigo, porque simplesmente, primeiro que o STF ainda não deliberou sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e, segundo e terceiro lugar, é porque há provas fortíssimas de que há um risco de fuga de Bolsonaro muito grande, é um risco exacerbado de fuga de Jair Bolsonaro. É por isso que ele está em prisão domiciliar, não é? Está em prisão cautelar, e agora essa ação da defesa do Bolsonaro inclusive deve agravar o processo, e eu não me surpreenderia se o STF multasse a defesa do Bolsonaro por litigância de má-fé. Ou seja, por fazer pedidos que sabe que não devem ser feitos. O mais impressionante é ao ver algum jurista que questione essa manutenção da prisão do Bolsonaro. Vamos entender também quando é que as coisas vão acontecer, o que é que tem para vir por aí e como vai ficar a execução da pena do Bolsonaro. Esse vídeo vai ter duas partes. Vai ter essa parte agora que eu vou falar sobre a litigância de má-fé, e daqui a pouco eu vou falar, como o assunto também é extenso, sobre o que vai acontecer, quando vai ser a execução da pena de Bolsonaro. Vamos assistir a primeira parte. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Bom, William, eu acho que sustenta na fase que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios.
E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. O que não fazem 8 milhõezinhos de reais, não é? Bom, veja só, a defesa do Bolsonaro, esse senhor que você viu falando aí, pediu a revogação da prisão domiciliar do Bolsonaro, condenado por golpe de Estado e que cumpre medidas cautelares por conta do inquérito que apura a tentativa de coação do STF por parte de Eduardo Bolsonaro e usando os 2 milhões de reais que o Bolsonaro deu para ele. Então, como o Procurador-Geral da República não denunciou o Bolsonaro, o que é que quer a defesa? Que solte o Bolsonaro. Muito bem. O Moraes recusou esse pedido. Ele citou risco de fuga de Bolsonaro e negou o pedido para revogar a prisão domiciliar. Ao rejeitar a solicitação, ele também justificou ser necessária a garantia da ordem pública. A defesa alegava que a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro não incluiu o presidente entre os acusados. Aí vem o Flávio Bolsonaro. O medo não é de Bolsonaro fugir, mas de Bolsonaro voltar à presidência da República. Quer dizer, ele tem que ficar em prisão domiciliar para não voltar à presidência da República. Não se sabe como, porque ele está inelegível. Não é? Ele já está inelegível. Então, soltá-lo não ia ocasionar risco de ele voltar à presidência da República. Tirar a oposição da disputa democrática na mão grande é o mesmo modus operandi do ditador Maduro da Venezuela. Se tivesse apenas respeitado Bolsonaro durante os 4 anos na presidência, não deixaria a paranoia tomar conta e não ficaria inventando crimes para deixar uma espada apontada para sua cabeça. O Bolsonaro já está inelegível desde 2023. Bolsonaro está inelegível desde 2023. Isso é uma patifaria, não é? Mas por que Bolsonaro continua preso após não ser denunciado por coação? Aqui o jornal questiona, né? Com oferecimento de denúncia na qual Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal cuja tramitação e eventual condenação seriam protegidas pelas severas cautelares. Bom, aí é que está. Isso eu chamo, eu acho que muitos vão chamar também, inclusive tem um advogado que eu conheço que chama, que isso é litigância de má-fé e ocasiona multa de 1 a 10% do valor atualizado da causa aplicada pelo juiz, indenização, pagamento de perdas e danos à parte prejudicada, que seria o Estado brasileiro e o povo brasileiro, e outras sanções. Pode incluir a condenação em honorários advocativos sucumbenciais majorados, até 20%, e em casos graves, responsabilização ética do advogado na OAB. E a litigância de má-fé, se houver suspeita de atos criminosos, como falsidade ideológica, fraude processual ou denunciação caluniosa, aí sim pode caracterizar crime sujeito à pena de reclusão ao advogado. Não vamos dizer o que é que aconteceu. Eu vejo nisso uma tentativa de fraudar o processo, sinceramente, porque todo mundo sabe muito bem, inclusive certos analistas que estão por aí, que
por que o Bolsonaro continua preso. Em primeiro lugar, vamos lá, Moraes negou, está aqui uma decisão de 4 páginas. A defesa de Bolsonaro requereu a revogação da prisão domiciliar, argumentou, etc., que ele não foi denunciado, e aí o STF diz o seguinte, olha, diante desse quadro estão configurados pressupostos fáticos jurídicos que autorizam a aplicação de providências porque há risco de o Bolsonaro fugir, né? Os advogados divergem sobre a decisão de Moraes, que mantém Bolsonaro preso, e dizem que ele não foi denunciado, a mesma lenga-lenga. A defesa se apoiou na ausência de Bolsonaro em denúncia de obstrução da justiça. Aí, fora da denúncia por coação, o Bolsonaro deveria deixar a prisão domiciliar. Ele não está fora da denúncia de coação, em primeiro lugar. Tá? Ele ainda pode ser colocado na denúncia. A denúncia contra Bolsonaro não aconteceu, mas ainda pode acontecer. Isso porque a investigação não foi arquivada e segue em curso. E o STF ainda não decidiu se o Bolsonaro vai ou não vai ser vai ou não vai ser colocado na ação penal do filho por ter financiado o que o filho está fazendo nos Estados Unidos. Muito bem. Aqui você tem a representação da Polícia Federal que pede para indiciar e pede medidas cautelares contra o Bolsonaro, né? Você tem aqui todo o processo de coação e aqui você tem a razão principal pela qual o Bolsonaro está preso. Essa é a denúncia da Polícia Federal, relatório final da Polícia Federal. Aqui é a decisão da cautelar do Bolsonaro, né? Essa aqui é a decisão da cautelar em relação à representação da Polícia Federal, que é essa aqui, a representação da Polícia Federal. Então vamos lá, por que é que o Bolsonaro continua preso mesmo que ele não vire réu no processo de coação do judiciário? É o seguinte, da minuta de solicitação de asilo político por Jair Bolsonaro ao governo argentino. E você tem aqui, essa aqui é a causa. Olha aqui, é uma carta que o Bolsonaro escreveu ao governo da Argentina pedindo asilo. Excelentíssimo senhor presidente da República, Javier Gerardo Milei, eu peço asilo político porque sou réu político, tal. Solicito a Vossa Excelência asilo político na República Argentina em regime de urgência. E cita ter partes do Pacto de São José da Costa Rica sobre concessão de asilo, tal. Então está aí, um plano de fuga de Bolsonaro, assinado por ele, encontrado no celular dele, não é? Então, minha amiga, meu amigo, isso que esses advogados estão fazendo é uma atitude, a meu ver, quase criminosa. Mais tarde, na manhã de hoje, eu vou publicar quando vai ser decretada a execução da pena de Bolsonaro. Até daqui a pouco.